Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 dicas pra manter a casa organizada, principalmente nesse momento que a gente tá ficando mais tempo dentro dela e sem gastar dinheiro nenhum. Então já clica no like e vem ver esse vídeo. Quando eu morava com os meus pais, eu acho que eu não entendia muito bem o real valor da organização. Acho que já até falei aqui alguma vez, pensando sobre aquela época, eu acho que eu não conseguia enxergar a casa como minha, sabe? Pra mim a casa era da minha mãe e ponto. Então eu tenho a sensação que eu não colocava meio que a responsabilidade sobre a organização daquela casa, porque ela não era minha. Então, tipo, eu não pensava sobre essa responsabilidade. Meu quarto e minhas coisas sempre estavam organizados, mas era só isso mesmo, porque aquilo lá eu sabia que era meu, sabe? Eu tinha tomado como meu e tudo bem, aí eu arrumava. Eu até gravei um podcast com as meninas do Dicionário Feminista, em que eu falei sobre essa não sensação de ser pertencente a mim. Nossa, ficou confuso, mas essa sensação de não ser minha a casa, então não ter essa responsabilidade. E claro que minha mãe não sabia disso, e eu também não sabia disso, eu tô pensando sobre isso agora. Então ela não tinha como me ensinar a ser responsável por uma coisa que na teoria era minha, mas que eu não tava enxergando que era meu. Isso nunca tinha sido questionado pra ela e, obviamente, não tinha sido questionado pra mim. Eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Daí você deve estar se perguntando, mas então qual é a real maneira de manter a casa organizada sem gastar dinheiro? Claro que ter objetos que ajudam a organizar são muito legais, eles criam padrão, é legal ter uma cestinha colorida, padronizada dentro da sua gaveta, mas num primeiro momento, ele não é indispensável pra você começar a fazer a organização. Isso é meio que uma perfumaria, sabe? É só o próximo passo depois de você entender o valor da organização e de se sentir responsável por organizar aquele espaço. Daí eu entro na primeira dica, que é se sentir responsável pelo espaço. Ter essa sensação, ter essa consciência que você é responsável pela organização daquele espaço. E eu não tô falando necessariamente de um único cômodo da casa. É pegar pra você mesmo a casa inteira como um todo e entender que você é responsável. Você é uma das pessoas responsáveis por aquele espaço inteiro. E para manter a organização precisa que cada uma das pessoas que morem dentro dessa casa entendam que também são responsáveis pela organização daquele espaço. Eu sei que nem sempre é fácil fazer com que todo mundo que mora com você entenda a responsabilidade de organizar a casa, mas nesse caso a gente precisa ter paciência. Eu sei que é muito difícil pedir paciência quando a casa tá uma zona e você pede ajuda e ninguém ajuda. Eu sei disso. Mas o exemplo é a melhor forma de ajudar as outras pessoas a entenderem o valor daquilo que você tá fazendo. Falar, por exemplo, dizendo tem que arrumar a cama porque tem que arrumar a cama, é uma forma meio que de fazer com que o outro cumpra esse pedido. Mas se o outro entende que você consegue arrumar a sua cama todo dia, você gasta o quê? 2, 3 minutos no máximo pra organizar a sua cama, e todo dia seu quarto tá organizadinho, tá bonitinho, esse exemplo é muito mais valioso pra gerar uma mudança pra outra pessoa que mora com você entender o valor disso. Criar essa responsabilidade é um processo. E o que ajuda muito para criar essa responsabilidade é determinar a tarefa de cada um dentro de casa. Se você divide o apartamento com alguém, seu amigo, seu namorado, sua namorada, não importa. É importante que para criar essa responsabilidade do zero, ela não nasce, ela não é tipo mágica, aconteceu. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser pensada, precisa ser conversada. E uma coisa que ajuda muito a criar essa responsabilidade é definir a tarefa de cada um dentro de casa. Então, o que cada um vai fazer dentro dessa casa? Ser responsável pela casa não quer dizer que você tem que ser responsável por tudo que tem que fazer dentro dela. Significa só que você precisa saber quais são as coisas que precisam fazer dentro dessa casa e dividir com as pessoas que moram com você cada uma dessas tarefas ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo do mês. A responsabilidade, ela acontece a partir de um compromisso que você cria em fazer alguma coisa. Se você ainda não conseguiu definir as coisas que cada um faz dentro de casa, fica muito difícil com que a pessoa do outro lado que mora com você entenda que ela é responsável e que ela precisa fazer alguma coisa para organizar, já que talvez ela não perceba que essa responsabilidade também é dela, ou talvez porque ela sempre veja outra pessoa fazendo e ela fala, não vou fazer porque a outra pessoa tá fazendo. E isso não pode acontecer. Nada que tem que fazer dentro de casa é a obrigação de uma única pessoa. Nada. A segunda coisa que ajuda muito a manter a casa organizada e que não custa nada é definir o lugar das coisas. Quando a gente mora com mais de uma pessoa e a gente tem várias coisas que têm uso em comum, se você não define onde cada coisa
coisa fica dentro da casa, fica muito difícil ela voltar pro lugar ou a outra pessoa encontrar esse objeto. Por exemplo, se você não define onde é o armário de copo, quando uma pessoa pega o copo, ela usa, lava e bota em outro lugar. E aí você vai procurar esse copo, você não sabe onde tá, porque não tá definido onde é exatamente o lugar desse copo. Coisas de uso em comum precisam ter definido o lugar para eles ficarem e que todo mundo dentro da casa saiba onde tá. Os talheres vão ficar na primeira gaveta, então os talheres depois de usados, lavados, precisam voltar para a primeira gaveta, porque esse foi o lugar definido para ele. E todo mundo sabe onde tá. Se você aí definiu que tem um lugar que é melhor para guardar esses talheres, por exemplo, não tem problema, você pode reorganizar, redefinir o lugar, mas você precisa avisar para todo mundo que mora com você onde é que este novo lugar é. A terceira coisa que é assim, talvez eu arrisco dizer que seja a mais importante que mantenha os lugares organizados, é devolver pro lugar. A gente tem uma mania, às vezes, de ter uma preguiça de devolver as coisas pro lugar que a gente determinou onde elas seriam guardadas. E aí, vira uma bola de neve. Porque aí você deixa o copo pra fora, aí você deixa a caneta pra fora, aí você não devolve o caderno pra gaveta que era pra devolver, aí você simplesmente esquece a borracha jogada ali naquele canto da mesa que você, sabe, usou ali, mas fala, depois eu guardo. E isso vai virando uma bola de neve. E aí as coisas não voltam pro lugar sozinha. Eu sinto muito. Não criam pernas, não voltam para suas casinhas sozinhos. Você precisa pôr elas de volta lá. O mantra da organização é: tirou, usou, guardou. É isso. Tem que colocar sempre na sua cabeça e ter isso muito claro, que é tirou, usou, guardou. Sempre assim. Claro que algumas coisas precisam ter uma etapa ainda mais. Por exemplo, tirou, usou, aí lavou, secou, depois guardou, por exemplo, as louças. Mas esse mantra tem que estar muito claro para todo mundo que mora com você. Essa etapa é uma etapa que muita gente pula. É uma etapa que muita gente até cria algum tipo de atrito, porque às vezes você coloca as coisas de volta pro lugar, mas a pessoa que mora com você não coloca as coisas de volta pro lugar. E aí, nesse caso aqui, a melhor coisa a fazer é uma conversa. É sentar e trocar uma ideia e falar: olha aqui, é muito mais fácil de encontrar. Olha como fica limpa a mesa quando você guarda tudo depois do final do trabalho. Olha que legal que fica se você devolver a roupa pro lugar em vez de deixar jogada na cadeira. É muito importante que quando a gente mora com outra pessoa, a gente tenha um pouco de consciência pra conseguir fazer o nosso papel, sabe? Pra conseguir devolver pro lugar. Então, por exemplo, se você mora com seu namorado ou com sua namorada e ela nunca devolve o negócio pro lugar depois que ela usa, sei lá, um copo, por exemplo, conversa com ela, conversa com ele, senta, troca essa ideia, mostra esse vídeo pra essa pessoa, porque às vezes ela só tá precisando entender que tem que pegar a responsabilidade pra ela e tem que perceber que ela tá pulando essa etapa de devolver as coisas pro lugar, porque organização não é milagre, organização não é mágica, organização tem a ver com criar padrão, tem a ver com criar a casa pras coisas e tem a ver com devolver as coisas pra essas casas determinadas. E é assim que a gente mantém a organização. Todo mundo consegue entender que as coisas precisam voltar pro lugar. É só uma questão de hábito. Outro dia eu fiz até um post no Instagram que foi muito engraçado, que eu já tô tão acostumada a devolver as coisas pra casinha delas, que às vezes eu passo, assim, o Diego ainda tá usando um negócio, eu já vou pegando pra guardar e às vezes ele, pera só um pouquinho, ainda tô usando. E eu nem percebi, porque eu só vi ali o lugar. Sabe quando você tá desligado, você só passa e fala, isso aqui, ó, tem que devolver pra gaveta. E eu já coloco. Nem é mais um sacrifício, assim, sabe? Eu nem tô pensando muito, eu simplesmente vou lá e faço porque já virou um hábito. A quarta coisa que também ajuda a manter a organização é reutilização. Reutilização de potinho, reutilização de caixa, reutilização de 1 milhão de coisas que você pode fazer aí pra criar padrão, pra criar casinha das coisas. Sabe aquela gaveta que tá tudo jogada dentro e aí cada vez que você abre as coisas ficam balançando e faz uma coisa que resolve essa situação, por exemplo, é você pegar um potinho, sabe? Um potinho de vidro que tinha uma maquiagem ou um potinho de geleia que acabou, você lava direitinho, bonitinho e coloca dentro desse potinho. Cria a casinha para aqueles objetos pequenininhos que tendem a ficar jogados por aí e acabam sendo arrastados de um lado pro outro e aí vira uma zona. Porque não adianta nada devolver pra casinha se dentro da casinha tiver uma zona, sabe? Sabe aquela famosa gaveta de, não sei, depois eu arrumo? Essa gaveta é um perigo. Essa gaveta é aquela gaveta que todo mundo joga as coisas lá dentro, nunca vai lá revisitar aquele negócio que jogou lá dentro, porque era um negócio que você tinha que pensar onde ia guardar, mas
mas aí você esqueceu. Mesmo dentro dessa gaveta do depois eu penso, ter potinhos, ter lugares que você consegue setorizar dentro dessa gaveta, fica mais fácil e dá menos preguiça de na hora de você abrir aquela gaveta para falar, vou decidir o que eu vou fazer com isso, tá mais fácil de achar, porque não tem 1 milhão de coisas lá dentro rolando de um lado pro outro, e você acaba nem perdendo as coisas dentro da gaveta. Então lembra que pra manter a organização não tem milagre, tem a ver com hábito, tem a ver com repetição, tem a ver com conversa. Se você mora com alguém que tá precisando dessas dicas, aproveita e mostra esse vídeo. Ô Feroz, tá roncando. O Feroz tá roncando. Vou botar o microfone aqui nele. Será que vocês ouviram? Não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!